Livro Só Se For Para Sempre, de Maureen Child. Romance Nova Cultural, Júlia. No capítulo anterior, Mary manda David Garvey embora para sempre. Capítulo 9. O caos havia se instalado naquela quadra de esportes. Crianças corriam de um lado para o outro. Pais, atentos, observavam o treino dos seus respectivos filhos. O cheiro vindo das carrocinhas de cachorro-quente e de pipoca aguçavam o apetite dos presentes. Em meio a toda aquela balbúrdia, completamente alheias a tudo e a todos, duas pessoas solitárias e tristes se encaravam. Você não precisava ter vindo, repetiu Mary pela terceira vez naqueles últimos 5 minutos. Davis enfiou as mãos nos bolsos para se proteger do frio. Precisava sim. Eu prometi ao Jemery. E uma promessa é algo que não se quebra. Fora aquela frase que ele dissera meia hora atrás, quando tocara a campainha da casa dos Santini. Mary ficara surpresa. Nem sequer passara por sua cabeça que ele pudesse aparecer. Principalmente depois da conversa que haviam tido na noite anterior. Mas, pelo visto, subestimara o senso de dever do sargento David Garvey. Bem, pelo menos uma coisa positiva acontecera. Seu sobrinho ficara eufórico por ter visto no treino Dave. Procurou o pequeno com os olhos e viu no exato instante que Jemery dava um salto e fazia uma bela defesa. O menino, completamente alheio ao que se passava entre os dois adultos que o acompanhavam, estava se divertindo a valer. Voltando o olhar para Dave, Mary percebeu que ele encarara com os olhos alheios de preocupação. Olhe, Mary, Não. Ela não queria falar sobre o que acontecera na noite anterior. Não queria nem se lembrar de nada. Não queria sofrer mais do que estava sofrendo. Jemery está melhorando bastante, você não acha? Viu aquela bonita defesa que ele acabou de fazer? Você não precisava ter se dado ao trabalho de vir até aqui. Jemery iria entender. É um menino muito inteligente. Eu poderia ter lhe explicado tudo. Davis forçou uma risada. Explicado o quê? Que um fuzileiro naval quebrou sua palavra porque estava apavorado demais para encarar sua tia? Ora, Dave, eu poderia ter inventado uma desculpa qualquer. Eu já lhe expliquei que quebrar uma promessa é uma coisa muito feia. Que exemplo eu estaria dando para o menino? O tempo se arrastava. Um pesado silêncio abateu-se sobre eles. Então, em meio a toda aquela confusão, um Papai Noel acompanhado por 2 gnomos fez a sua entrada triunfal no ginásio de esportes do colégio. Mary observou o espetáculo da chegada e voltou a olhar para Davis. Sua família gostava de comemorar o Natal? Dave continuou em silêncio. Ela franziu a testa e olhou atentamente. Onde você passou a infância, Davis? A resposta não poderia ter deixado ela mais surpresa. Em St. Louis, numa série de orfanatos diferentes. Orfanatos? Mas que história maluca era aquela? Mas... Dave, e seus pais? O sargento deu os ombros, como se quisesse se livrar da pesada carga que havia sobre ele. Então, depois de alguns instantes de indecisão, falou. Minha mãe morreu quando eu tinha a idade de Jemery. Ela regalou os olhos, condoída. Ficou durante alguns instantes a imaginar como Dave havia sofrido. Será que havia alguma coisa pior nesse mundo do que ser privado do amor materno? Eu sinto muito, Davis. Ele retesou o corpo, respirou fundo e falou. Não precisa sentir. Isso tudo aconteceu há muito tempo. Mas e seu pai? Ele me abandonou no orfanato 1 mês depois e desapareceu pelo mundo. Nunca mais ouvi falar dele. Eu sou filho único. Davis falou tudo aquilo de forma tão fria que Mary até se assustou. Que modo horrível de passar a infância, completamente sozinho, sabendo que seu único parente vivo o havia dado para adoção. Será que tanta tragédia explicava o medo de amar que existia na alma e no coração de Davis? Seria aquele o motivo de tanta amargura, de todo aquele rancor? Davis, eu não sei o que lhe dizer. Não há nada a ser dito. Você deve ter sofrido muito, não é? Davis meneou a cabeça energicamente. Não queria que Mary sentisse pena dele.
Não precisava da compaixão de ninguém. Era hoje um homem adulto e tudo aquilo havia ficado para trás. Está tudo bem, Mary. Não se preocupe comigo. Afinal, a pior fase já passou. Ela o encarou com aqueles olhos verdes que eram sua marca registrada e que o desconcertavam e desarmavam. Será que está tudo bem mesmo, Davis? Claro, aquele menino abandonado não existe mais. Cresceu e se transformou num fuzileiro naval, extremamente dedicado, capaz de enfrentar um batalhão de inimigos. Mas incapaz de enfrentar seus próprios demônios pessoais, não é? Aquelas palavras o atingiram com grande intensidade. Ele desviou o olhar de Mary, fingindo estar muito interessado no treino das crianças. Mary tocou de leve no braço dele. Acho que ainda existe algo daquele menino abandonado dentro de você, Davis. Um menino que não tinha uma família, então tratou de se convencer de que não precisava de uma. Um menino sem amor, que acabou se convencendo de que era um sentimento que não servia para nada. Cada uma das palavras exprimidas por Mary pareceu ter o efeito de uma marretada, destruindo o muro de proteção que ele havia construído em volta de seu coração, de tantos anos atrás. De qualquer modo, ainda era muito difícil lidar com as novas emoções que nasciam em sua alma. Eu não posso mudar o que aconteceu em sua vida quando você era criança, continuou Mary, com a voz cheia de doçura. Mas posso ajudá-lo a construir algo novo, um mundo que o faça muito mais feliz. Será que podia mesmo? Talvez já fosse tarde demais. Mary Santini o amava, de verdade. A sua dúvida era: será que ele era homem o bastante para encarar o fato com naturalidade e fazer alguma coisa a respeito? Ou continuaria a fugir de seus sentimentos como havia feito até aquele dia? O que fazer? Que Deus o ajudasse, pois parecia que o caos que reinava no ambiente havia invadido o interior de Davis. De repente, já não tinha certeza de mais nada. Sem perceber que a confusão que lhe ia no íntimo estava espelhada em seus olhos, Dave virou-se para Mary, que o encarava fixamente. Por alguns instantes, ela se deixou envolver pela ternura, mas recobrando o tempo, sorriu e falou: Acho que já está na hora de levar Gemini para casa. Vamos. Davis limitou-se a concordar com um aceno de cabeça. Mary deixou que o silêncio reinasse no carro no caminho de volta para casa. Precisava pensar. Davis, por sua vez, estava atordoado demais para dizer qualquer coisa. Tudo o que queria no momento era a solidão de seu quarto em Fort Pendleton. Teria que começar tudo de novo. Teria que erguer novamente suas defesas, mas dessa vez com uma dificuldade a mais. Uma mulher com doces olhos verdes que sempre conseguia desconcertá-lo. Dave está meio que balançado, né? Não sabe se de repente se abre para Mary falando do passado, né? E nisso dá aquela chance de repente formar uma família com ela. Realmente ele tem um coração muito duro e realmente ele passou por coisas muito pesadas, mas que somente Mary pode ajudar. O que você achou do capítulo 9? Se você gostou, comente, curta e compartilhe aí com os amigos. E com aquelas pessoas também que gostavam daquelas revistinhas da Nova Cultural. Então, compartilha com essa pessoa e fala que ela pode encontrar diversos capítulos, diversas histórias aqui no canal Trícia Lima. Conto com você. E fique atento aí no capítulo 10, que está assim maravilhoso.